Olá, amigos e amigas. Rapidamente, gostaria de abordar aqui com vocês sobre aspectos que envolvem esse tema da alienação parental. É muito frequente, infelizmente, de se observar que relacionamentos que se finalizam com a presença de disputas, conflitos, ou até de maneira desalinhada com o interesse de um dos envolvidos, acabam se gerando situações complicadas quando existe a presença de crianças numa faixa etária em geral abaixo dos 11 anos de idade. Isso porque, uma vez terminada a relação, a parte descontente acaba extrapolando os limites da conveniência e da sensatez e exerce todo um trabalho de manipulação para atingir o outro, para afetar o outro ou para constranger o outro na direção daquilo que ele entende ser o melhor para ambos. Isso, nas emoções, tanto quanto no entendimento de quem vivencia tais manipulações e ardis, assistindo serem perpetrados na cabecinha e nos sentimentos do próprio filho, é uma vivência muito agoniante, muito perturbadora. Frequentemente eu observo, isso na maioria das vezes, são as mulheres que acabam sofrendo esse tipo de comportamento translocado dos homens, embora não seja uma questão fixa de gênero, tem as suas exceções, mas estatisticamente, na maioria das vezes, o que a gente observa são homens que, por um lado, ou descontentes com o término, manipulam os filhos para constranger a mãe a voltar, ou, por outro lado, depois de terem aprontado, depois de terem agido com todas as irresponsabilidades que prejudicam a mãe, a casa e, sobretudo, a criança, esse pai ainda pousa de herói sobre a criança e a criança, pelo incrível que pareça, ainda trata esse pai como um herói. E eu me deparo com muitas situações em que essas mães acabam ficando extremamente perturbadas nessas circunstâncias. Principalmente por observar uma fama sendo propalada nas redes sociais e que não corresponde à verdade de como as coisas são conduzidas em relação à responsabilidade concreta e as suas devidas implicações no dia a dia da criança, situação essa que acaba caindo 90% ou mais para o lado da mãe. Só que aí é que está o grande problema. Muitas mães, não sabendo lidar com essa situação e se vendo enfronhadas por sentimentos muito negativos, acabam não conseguindo filtrar a raiva que na verdade fora produzida por esse comportamento irresponsável do pai, mas por perceber que a criança, pelo incrível que pareça, ainda gosta do pai, ainda quer ficar com o pai, isso provoca um ressentimento muito grande dentro dela. Portanto, aqui nós chegamos no X da questão e eu quero refletir rapidamente com vocês. Meus amigos, não fiquem cismados com isso. Porque, por um lado, essa raiva ela é inevitável. Afinal de contas, existem provocações em jogo, existem irresponsabilidades em curso, e isso afetando diretamente prejuízos e dificuldades que, de um certo ponto de vista, seriam desnecessários se ambos colaborassem. Portanto, a raiva, ela faz parte. Mas, Felipe, como lidar com isso para que isso não me domine e eu acabe não direcionando isso pelo meu filho e, no final das contas, leve tudo a perder?
e o outro saia como um santo e eu vire a vilã da história. Ora, isso a gente faz com entendimento. E em relação ao entendimento, deixa eu comentar uma coisa com vocês exatamente nesse ponto. A criança, ela interage com admiração e desejo sobre o progenitor irresponsável e imaturo, porque ela não está se relacionando com o progenitor propriamente dito, ela está se relacionando com aquilo que a necessidade da subjetividade dela projeta sobre esse progenitor. Isso porque pai e mãe são os introdutores, os representantes psíquicos do lado masculino e feminino da subjetividade da criança, que precisa de representantes externos para introduzi-lo no mundo em relação a esses potenciais que caracterizam a sua subjetividade. Por isso, durante a infância, mais ou menos até uns 11 anos, o que vigora na relação da criança com os pais é uma relação de projeção e não uma relação com os pais reais. Os pais reais, eles serão melhor percebidos a partir da adolescência. Na adolescência são desabrochados e disparados percepções e sensibilidades no jovenzinho que até então na infância estavam latentes. E aí ele começa a perceber mais o defeito dos pais, a relatividade dos pais, mas na infância isso não acontece e é bom nem que aconteça. Porque está na fase de estruturação de dimensões que precisam de um reflexo do lado de fora para interagir como forma de se nutrir em relação àquele aspecto da sua própria subjetividade. E o segundo ponto é que a pior coisa que se pode fazer, embora a tendência predominante seja justamente fazer isso, é ficar tentando colocar na cabeça da criança o quanto aquele progenitor é ruim, o quanto aquele progenitor está fazendo todos sofrerem, como que tentando abrir os olhos da criança e diminuir na criança o afeto que ela tem por aquele progenitor. Porque a maioria dos casos que eu vi seguindo nessa direção, mesmo a parte vitimada pela irresponsabilidade do outro ter razão, ela acaba perdendo o coração do filho lá na frente. Sim, porque lá na frente, ela, para provar para o filho o quanto que o outro progenitor era ruim, ela acaba ficando amarga, ela acaba ficando reativa, ela acaba ficando destrutiva, com o seu temperamento e humor afetados, e isso repele a criança, repele o jovenzinho. E isso eu já vi acontecendo muitas vezes. Portanto, conforme eu estava dizendo anteriormente, a raiva ela é inevitável. Mas para você modular essa raiva de modo a não dispensá-la de maneira incoerente sobre a criança, tentando antecipar as coisas ou produzir nela o mesmo ressentimento que você tem pelo pai, isso daí é um retorno do bumerangue que acaba se voltando contra a própria pessoa, mesmo que ela tenha razão. Porque a relação da criança com os pais na fase da infância é uma relação de projeção. Até o dia em que ela vai passar a perceber as verdadeiras realidades dos lapsos, dos defeitos e das irresponsabilidades dos envolvidos. Logo, essa raiva que é tão provocada e instigada pelo outro, ela só pode ser modulada por entendimento. Entenda isso e dê um curso adequado para a sua raiva. Essa raiva é sua, mas não precisa ser transmitida para o filho. Deixe que o filho, no seu próprio tempo, ele vai perceber quem é quem. Se ele ainda está antes dos 11 anos de idade, isso vai levar um tempinho, mas ele vai perceber. Porque até esse período ele ainda precisa interagir de uma forma
projetiva com esse progenitor irresponsável, que pisa na bola, provoca coisas que fazem sofrer, sim, mas ainda é uma figura simbólica cuja necessidade subjetiva da criança se vale para estruturar aspectos da necessidade do seu desenvolvimento. Portanto, entenda que isso vai ser só uma fase, mas absolutamente nada disso que esse progenitor tem amealhado com comportamentos irresponsáveis estão passando desapercebidos, embora circunstancialmente, no momento, pela fase em que a criança está, eles não estejam sendo percebidos, eles não estejam sendo notados. Acalme o seu coração, extravase sua raiva de outras formas, mas não dê um tiro no pé, tentando transmitir para a criança a mesma indignação que te habita, porque vocês estão em patamares diferentes. E se você assim fizer, ao invés de você chamar a criança para perto de você, você irá repeli-la assim que a consciência dela surgir, o que geralmente desabrocha a partir da adolescência. Pense nisso, gente boa. É para ajudar, porque de fato, às vezes dá a impressão que a irresponsabilidade de certos progenitores vai passar de maneira gratuita na vida, mas não é bem assim não. Só que não tem como você lidar com isso com uma raiva impulsiva, esbravejando sobre a criança aquilo que na verdade ela não tem nada a ver com isso. É preciso lidar com entendimento para ter a ciência e a inteligência adequada para dar um curso para a raiva, de modo a não se boicotar nesse processo. Pense nisso, gente boa. Um grande abraço. Valeu!